Olá pessoal, boa noite! Estamos aqui para mais um quiz no Instagram da Band FM, mais um bate-papo. Você que já está acostumado, né? Já estamos na segunda edição do nosso quiz. Começamos lá no início da pandemia, né? Quando fizemos a nossa primeira edição do quiz, que teve como grande vencedor o piloto da Stock Car, o Átila Abreu, foi o vencedor na nossa primeira temporada do quiz aqui na Band FM. E aí a gente começou a segunda temporada, um jeitão um pouco diferente, falando com muita gente da música, do jornalismo, também continuamos a falar com atletas e hoje eu tenho um convidado muito especial que estará conosco e você, claro, já sabe quem é. Hoje muita gente comentando, né, a respeito do nosso convidado desta noite aqui no Instagram da Band FM e daqui a pouco a gente vai estar dividindo tela, né? Afinal de contas a gente vai falar com um campeão mundial, um tetracampeão mundial com a seleção brasileira de futebol. A gente vai falar com um cara que é bicampeão da Libertadores da América, bicampeão do mundo e já ele vai contar toda a sua trajetória, a sua história e você que é o ouvinte da Band FM, que está interagindo conosco aqui no Instagram, também vai poder fazer o seu questionamento, interagir conosco durante esta live com um grande campeão. Vamos ver se já acho ele por aqui, para que a gente possa dividir tela aqui com o nosso convidado. Vamos ver se a gente já consegue acionar aqui o nosso convidado. A gente vai dividir tela com ele. Vamos ver se ele já pinta aqui para que a gente possa bater esse papo e você, ouvinte da Band FM, que está no nosso Instagram, possa conosco aqui participar. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se a gente consegue já dividir essa tela com ele aqui. Vou voltar, não deu certo a primeira vez, vamos tentar aqui a segunda vez. Aqui, ele está online aqui, vamos enviar aqui. Vamos ver se a gente consegue dividir tela com o nosso convidado, que gentilmente atendeu o nosso pedido de bater esse papo conosco durante esta pandemia, né? Todo mundo em casa, todo mundo um pouquinho em casa, esse isolamento social. Então é mais uma interatividade com você, ouvinte Band FM. Já ele vai tentar aqui, a gente vai dividir tela, que eu repito, com o tetracampeão mundial. Muito obrigado, já estou dividindo tela com o meu querido Zete. Zete, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Então, uma boa noite. Boa noite. Cara, obrigado, gratidão por ter aceito o nosso convite. Um agradecimento todo especial ao nosso querido Quartarolo, que fez essa ponte com a gente, e também a Tuca Demari também, que nos auxiliou aqui para que a gente pudesse bater esse papo aqui no Instagram da Band FM. Cara, é uma honra ter você aqui. Eu falei no início, a gente vai falar com o tetracampeão mundial com a seleção brasileira, bicampeão mundial com o São Paulo, bicampeão da Copa Libertadores da América. Só que a gente sempre começa esse bate-papo, Zete, para a gente falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo, né? Essa questão toda da pandemia, do coronavírus, que nos leva a um isolamento, a mudanças de hábitos, a mudanças de atitudes, mudanças também de comportamento, que nos traz muita saudade, mas ao mesmo tempo também nos traz um pouco mais de reflexão. Como é que você está lidando com a pandemia, com esse isolamento social nesse momento, hein, Zete? Bom, já são aí... Quer dizer, era para ser uma quarentena, né? Só que a quarentena ela já virou 3 meses, né? Olha, eu tenho uma academia de goleiro, né? Que a gente retomou as atividades agora há uma semana, tendo toda a preocupação, né? Precaução também, dentro dos protocolos. Eu acho que esse período todo foi um período difícil para todo mundo, acho que não tem exceção, né? A preocupação também de não pegar o vírus, né? Eu acho que tudo isso, né? Eu tenho lá minha mãe, que mora em Capivari, né? E que tem já uma idade, já está com 83 anos, vai fazer 84. Então a gente tem uma preocupação grande. Os meus irmãos são mais velhos, também são grupo de risco por causa da diabetes, né? Então foi uma preocupação grande, né? Eu estou em São Paulo, moro em São Paulo, vivo aqui. A gente se preocupou com os filhos, a escola, né? Até o retorno, tudo da escola. Eu acho que é a preocupação que todo mundo está tendo. Não dá para brincar com isso, né? E a gente acabou se adaptando. Eu faço a rádio, né? A Top FM, a gente fazia ao vivo os 4, eu, o Quartarolo, né, o Vagnão lá e o Weber. Claro, a gente fala de futebol, fala do esporte,
principalmente os 4 grandes aqui de São Paulo, e de repente tivemos que se adaptar com esse novo formato em casa, né? As lives foi uma maneira também de falar um pouquinho mais. Eu tenho um canal no YouTube que eu comecei aí também nessa loucura de precisar falar alguma coisa, contar a história, né? Comecei a contar a história da minha carreira, da minha vida, e como eu comecei, e não numa ordem, né, decrescente, e sim uma coisa meio aleatória de falar do Santos que eu joguei, do esporte, né, do Guarani que eu comecei, Toledo, do próprio São Paulo, né, que tem muita coisa bacana, do chá, né, daquela situação que eu acabei sendo envolvido lá com folha de coca, enfim. Então eu comecei a me adaptar a outras coisas também, né? Mas eu acho que o brasileiro, né? O brasileiro ele é meio camaleão, ele acaba se adaptando a situações que a gente tem pela frente aí, né? E a gente torce para que a gente possa sair o quanto antes, né, dessa situação, que venha uma vacina aí para resolver a questão. Zete, cara, eu quero bater um papo com você aqui. Claro que você está cansado de responder várias coisas, mas assim, você falou do início, né, cara? E para quem não sabe, você tem uma analogia que fala que você saiu do campo para o campo, né? Você morava no campo mesmo, no sítio e tal, demorou um certo tempo para ter conhecimento sobre futebol, enfim, alguns acontecimentos, enfim. Aí você foi lá para o Guarani, fez o teste, foi para o Palmeiras. No Palmeiras foram 2 empréstimos, né? Um para o Toledo, o outro para o Londrina. Aí você volta no Palmeiras e aí você começa a jogar titular. Você engrena aquela série de jogos, acho que 12 ou 13 jogos, sem tomar gol. Acho que é um recorde ainda a ser batido, né? Então, muito tempo e tal. E aí, cara, talvez hoje com um pouco mais de naturalidade e tranquilidade, quero tocar num assunto que foi aquela lesão, aquele choque com o Bebeto no Maracanã, né, onde você sofreu a fratura, ficou 8, 9 meses fora do futebol. Hoje, talvez tranquilo, mas naquela época, cara, você consegue passar pra gente o sentimento da tua carreira interrompida e aquela lesão? Puxa, eu não sei se eu consigo falar sobre tudo assim, com esse sentimento, né? O que aconteceu, é claro, eu vim, né, como você falou, vim lá do interior, eu nasci em Porto Feliz, morei no sítio, enfim. Quando eu comecei a conquistar, né, o espaço de ser titular, jogar num grande time, muito jovem também, com 22 anos, tive a série invicta, que fiquei lá 13 jogos sem sofrer gols, né? Então eu já estava... eu falo que essa invencibilidade minha, ela foi o meu alicerce dentro do cenário brasileiro, né, do futebol, e depois que veio o internacional, né, mas foi um alicerce para mostrar um pouco, né? Eu muito jovem, né, mostrar o que eu sempre soube fazer, que é jogar no gol, né? E ali, quando aconteceu em 88, foi dia 17 de novembro de 88, cara, que foi a fratura, aquele jogo lá contra o Flamengo, nós vencendo de 1-0, no finalzinho do jogo, já tinha terminado, né, já estava aos 46 do segundo tempo, e eu acabei tendo um choque com o Bebeto. Interrompeu um ciclo, né, foi o último jogo meu no Palmeiras, assim, no lado, né, profissional. Depois eu joguei o aspirante, aí fiquei no banco um período, né, do Veloso. Foi quando chegou o Leão, né, e pra você ter uma ideia, isso aconteceu em 88, né? Eu fui voltar a jogar em 90, né, em 90 no São Paulo, e agora, foi no mês 7, completou agora 30 anos, né, que eu me apresentei no São Paulo 30 anos atrás. E eu acho que aquele período foi um período muito... que me fortaleceu muito como ser humano, profissional, né? Eu ainda... a gente vivia a lei do passe, só para falar um pouquinho tudo isso, né? A lei do passe, o jogador ficava preso ao clube, ele não tinha condições de sair do clube, ele não podia, só se o clube vendesse o atleta, né, para outra agremiação. Perdão. Saúde? Perdão, aí, ao vivo, né? Ao vivo a gente pode... E eu tô aqui na minha casa, no quintal aqui, tá começando a esfriar, né? Então, a gente tá numa idade, não pode bobear aqui.
Mas foi um período que eu comecei a descobrir outras coisas. Eu comecei a A pintura, né, pintar. por exemplo. Eu comecei a pintar. Eu tive uma situação de quase parar de jogar futebol. Na época, Zete, dessa lesão, assim, enquanto você estava se recuperando, falou-se, por exemplo, o Zete não joga mais. Você chegou a ouvir isso ou não? Sim, eu vi e tinha uma desconfiança muito grande. Eu fraturei a tíbia e aquela época era diferente a recuperação, né? Não tinha uma fisioterapia como tem hoje, né? Todo aparelho engessava a perna. Eu fiquei engessado com a perna até em cima, né? Pra você ter uma ideia, eu quebrei a tíbia e o gesso vinha até em cima. Andava de muleta. E meu joelho, né, eu tive um desgaste muito grande. Eu perdi toda a musculatura da perna, né, do posterior, anterior, panturrilha, até meu tornozelo. Eu fui descobrir que tinha uma fratura de tornozelo e não sabia. Há muito tempo atrás, quando eu joguei no Toledo, eu tomei uma pancada e fui descobrir que ali eu tive uma lesão no tornozelo e seguiu sem precisar fazer nenhuma recuperação. Por quê? Porque quando eu fiz a radiografia da minha tíbia, acusou, né, uma lesão, lesão antiga, né, que já estava também calcificada. E foi a recuperação minha, eu voltei a fazer o trabalho para recuperar a parte muscular e depois a fratura ela é uma coisa natural. Eu tinha que ter o tempo de 45 dias, 60 dias, né, que eu ia ter que ficar 90 dias, ou o que fosse, para calcificar. Não tinha outra, não tem o que fazer para, né, calcificar uma fratura. Mas só que o gesso, por ser o gesso até em cima, isso trouxe uma preocupação muito grande. Fiquei quase 8 para 9 meses, né, para voltar a ter confiança, a jogar com a musculatura, as duas, né, a perna direita, a perna esquerda, com as mesmas condições, para não ter nenhum outro tipo de lesão. Então esse período ele foi desgastante. Quando eu voltei, que eu estava bem mesmo, que eu falei, agora eu vou disputar a posição com o Veloso, né? O Veloso ganhou a titularidade, era o terceiro goleiro, né? O Ivan machucou. Porque você ganhou do Martorelli, não foi? Acho que foi do Martorelli que você ganhou a posição, não foi ou não? Isso, eu entrei no lugar do Martorelli, que o Martorelli foi expulso, né, lá atrás, isso foi em 87. Aí, em 88, estava o Ivan, que era o meu reserva imediato, e o Veloso era o terceiro goleiro. Quando tive a fratura, entrou o Ivan jogou os 7 jogos que restavam daquela Copa União, de 88. E aí, nas férias, o Ivan também teve uma lesão na mão. Zé, quem entrou no seu lugar, né? Só pra gente brincar, foi o Gaúcho, né? Porque teve uma disputa de pênalti nesse jogo que você saiu machucado, e o Gaúcho pegou 2 pênaltis nesse jogo. É verdade. Ali, a história desse jogo é uma história bacana, né? Triste para mim, né? Pela fratura, tudo, mas o resultado final ali do Gaúcho, né? Falecido Gaúcho, que no ano passado, né? Veio a falecer, foi um cara que, jogando no Palmeiras, depois foi pro Flamengo, né? Um artilheiro, um cara... Ele se identificava demais com o Rio, né? O Gaúcho, apesar de ser, acho que de Goiás, né? Ele, no Mato Grosso, Goiás, ele parecia que era carioca, né? Ele fez a dupla lá com o Renato Gaúcho. Mas, assim, foi o meu período ali no Palmeiras, foi esse período que eu esperava mais, eu esperava que eu pudesse ficar mais tempo, né, no Palmeiras, tudo, mas quando eu voltei da minha lesão, eu já não tinha mais espaço, né, no Palmeiras, pela boa fase do Veloso, e eu precisava jogar. Eu precisava, depois de 1 ano e meio quase afastado, né, dos gramados, jovem ainda, eu estava com 24 anos para 25, e aí começou a aparecer algumas oportunidades para sair, e pela lei do passe, que eu comecei, né, que eu falei, a lei do passe era essa preocupação, né, porque eu queria sair, mas o clube não me soltava, né, o Palmeiras não me liberava, assim, não era quem hoje, direitos federativos, vem, paga a multa, né. Aí teve Flamengo, o Tele estava no Flamengo naquele período, queria me levar para o Flamengo, aí o Grêmio, né, que o Mazzaropi tinha acabado de sair, o Mazzaropi também tinha interesse, né, o Grêmio, né, quando o Mazzaropi saiu. Então foi assim,
tinha essa proposta de ir em clube grande, mas o Palmeiras não liberava porque tinha esse negócio da lei do passe, né? Eu estava sem contrato, já estava sem contrato. Quem me sustentava, assim, na verdade eu era jovem, né? Estava começando, eram meus pais, né? Que me ajudavam aqui muito. E daí, no final de tudo isso, eu acabei... Quando o Leão assumiu, né, o Palmeiras, o Leão queria que eu revezasse banco, que eu ficasse revezando o banco, a disputa com o Ivan, no caso. Eu acabei não aceitando aquela proposta, porque eu era titular e eu queria brigar pela posição. E aí acabei meio que desentendendo ali e fiquei liberado para negociar, né, para negociar meu passe. E foi nesse período que eu tenho duas passagens que pouca gente sabe, né? Eu tive nessa situação que eu saí do Palmeiras, né, eu acabei comprando o passe, um empresário, um amigo, até o cara nem conhecia nada de futebol, mas ele falou, não, vai lá, compra, vê quanto que custa o seu passe. Eu falei, meu passe, fui lá, falei, né, na época com os diretores, os caras, era 98 mil BTNs, né? Era um BTN, OTN, alguma coisa assim, essas moedas nossas. E o cara me deu uma carta, escreveu lá, ó, está liberado, tal, qualquer clube que pagar isso, leva você. Tá bom, eu saí com a carta. E esse empresário, esse cara, empresário não de futebol, empresário, né, do comércio, né? Comerciante. Ele falou, ele viu a minha história, tudo, era um amigo. Ele falou, vai lá, pode comprar teu passe que eu deposito para você, né? Foi um negócio mais ou menos assim. Aí acabei fechando meu negócio, né, a negociação lá com o Palmeiras. E nessa eu fui para a Suíça. Eu fui para o Servette, né? Então, como ele tinha um relacionamento de importação, né, que ele trabalhava com importação, e ele falou, não, eu vou te levar no Servette, eu conheço o pessoal lá, nós vamos negociar você lá pro time do Servette, na Suíça e tal, beleza. Aí fiquei lá quase 30 dias, sem treinar, estava com 13 abaixo de zero, né, frio. Eu com duas roupas, troca de roupa, assim, minha roupa estava saindo sozinha já do hotel e indo para a rua. Mas foi assim. E depois, quando eu retornei, não deu certo a negociação. Foi até engraçado, porque o presidente foi conversar, né, com o empresário, não falava nada, né, em francês. Lá se usava muito o francês, né, italiano. E aí o cara estava lá, tal, com o presidente, eu tentando entender, mas não conseguia entender muito bem. E aí eu lembro que o presidente falou assim, mas eu tinha um álbum, né, porque não tinha fita, não tinha esse negócio, né, essa comunicação toda, né? Eu tinha um álbum, né, com minhas glórias no Palmeiras, invicto, sem tomar gol, né, Zete, herói, fecha o gol, aquelas coisas todas, jovem, 21 anos. E quando mostrou, o cara falou, mas se ele é tão bom assim, por que não joga no Brasil, né? O cara tá 1 ano e meio sem jogar. Eu tava 1 ano e meio, quase. Então essa foi a resposta que o cara deu, que aquilo ali me marcou. Ele falou, se ele é tão bom, né, lá no Brasil, que fez tudo isso, mas por que ele não joga lá, né? Que o Brasil, né, tem Agora, bons você foi goleiros. perseverante, né, Zé? Porque, olha, vamos lá, você toma uma, entre aspas, uma porrada da vida aí com essa lesão grave no momento que você estava voando. Só para registrar, o último gol que você tinha tomado e o Palmeiras tomou foi em Sorocaba. Aí começou aquela série invicta que foi quebrado por quem? Luiz Pereira, nosso Luiz Chevrolet de Sorocaba, que jogava no Santo André e quebrou a sua série. Aí você tem a lesão, passa por tudo isso, passa esse perrengue na Suíça, ouve isso, não bateu uma hora e falou, isso aqui não é mais para mim, vou parar com isso. Então, essa foi... Quando eu voltei, né, eu cheguei para o empresário e falei para ele, ele não entendia nada de futebol, né, esse cara, assim, na época, né, tanto é que ele entrou depois no futebol que eu comecei a passar, 30 dias a gente convivendo junto lá, e aí comecei a falar um pouco, né, de como é o futebol, isso, aquilo. Aí, quando terminou esse período que eu vi que não ia dar certo, eu falei, estou voltando para o Brasil, e vou negociar. Lá eu negocio com o clube. E te passo tudo que vai acontecer. Porque eu não tinha empresário. Eu mesmo negociava meus contratos, tudo, né?
E foi assim, quando eu voltei, aí teve a situação, né, que me procurou o Ituano, né, União São João lá, que era União São João da Boa Vista, né, lá no interior. Araras? Enfim, não foi Araras. Não? Não, perdão, União São João não, foi, nossa, São João da Boa Vista, é isso? São João da Boa Vista tinha um tinha um clube, Palmeirinha né? lá de São João da Boa Vista. Era um time, bom, enfim, começou a vir assim os clubes, né? E o Ituano estava bem, estava até jogando na Série A, tudo, né? Naquele período, e classificou, né? Naquela fase de 90, isso estou falando em 1990, né? Porque eu cheguei, fui jogar no São Paulo no mês 7, né? No mês 7 que eu fui contratado quase depois. Eu peguei o Campeonato Paulista, eu era reserva até do Gilmar no Campeonato Paulista, né? Sim. O São Paulo não fez uma boa campanha. Esse ano, aliás, é o ano da polêmica, né? Se o São Paulo caiu ou não caiu. Parece que o Ituano foi campeão desse Campeonato Paulista aí, naquela época, enfim. O São Paulo no interior, é uma história né? que todo mundo fala, né? Mas você chega no São Paulo, já chega com o Forlan de técnico, né? Sim, Furlan. E quando o presidente do São Paulo me procurou, ele me procurou por causa do Rubens Vinelli e do Valdir Joaquim de Moraes, né? Porque o Valdir, eu trabalhei com ele no Palmeiras, um tempo bom, né? Na época do Enan Andrade. E aí o Valdir me indicou para o São Paulo. Falou, o Zé está passe livre, está aí, né? Grande goleiro, isso, aquilo, né? Falou lá para o São Paulo, porque o Rojas, em 89, teve aquele problema com o foguete lá, aquela história antiga lá, mas muita gente jovem não sabe disso, mas em 89, a história, né, da fogueteira, da eliminatória, lá no Maracanã, aí o Rojas foi punido, que era o Rojas de Gilmar. Aí quando eu fui para o São Paulo contratado, eu tinha o Gilmar como goleiro, né, que era titular, eu estava lá treinando e procurando meu espaço, né? Então esse foi um período muito difícil, né? Foi difícil, o Gilmar, assim... que vinha desde a época dos Menudos, foi campeão paulista em 85, no time dos Menudos e tal, e ali já estava já meio que, né, para sair do São Paulo. É que muita gente quando vê, né, o Zé, tipo, né, campeão de tudo, ganhou tudo no São Paulo e tal. Como eu estava falando, no Palmeiras, quando eu saí do Palmeiras, eu quase que parei, né? Que a gente estava falando, porque foi muito tempo. Eu quebrei a perna em 88, 17, 88, fui voltar a jogar em 90, então foram quase 2 anos sem jogar e sem receber, sem clube, porque eu não tinha contrato. Eu estava procurando clube, eu fui atrás dos clubes, tudo, né? Tanto é que acabei acertando com São Paulo porque eu comprei o passe do Palmeiras. Então foi um momento difícil. Falar que queria parar? Claro que eu queria parar. Eu ia fazer qualquer coisa. Meu pai, né, veio do sítio, né, ensinou muita coisa, era comerciante, tinha uma lanchonete lá em Capivari, que tem até hoje, né? Meu irmão que toma conta, né? Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sustentar a família, né? Então foi essa dificuldade. É claro que eu queria jogar futebol, né? Mas o São Paulo foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? Agora, Zé, tem tanta coisa para falar e o tempo está correndo aqui. Seguinte, vamos resumir. Eu peguei essa parte ruim, né? Aí você vai para o São Paulo, 90 o São Paulo perde o campeonato para o Corinthians, 91 o São Paulo detona, né? Você é campeão, aí em 92... e a gente não tinha esse grande glamour da Libertadores, né? Pelé ali, aquela coisa toda, mas o São Paulo emplaca a Libertadores, começa mal lá com o jogo do Cristiano do Filipão, Jairo Lenz, aquela turma toda, mas o São Paulo chega na final. Então, a mesma pergunta que eu te fiz do sentimento, quando terminou o jogo da Libertadores, aquele Morumbi, aquele mar de gente, não me lembro de uma outra situação com um mar de gente no estádio. São Paulo campeão, você consagradíssimo, cara. Você consegue também agora falar pra gente, naquele momento lá, o que realmente passou na tua cabeça, cara? Então, ele vem... o grande momento do atleta, né? Quando você conquista alguma coisa. Mas o Paulista. Paulista é um grande momento. Mas a Libertadores. Maravilhoso, né? É aquele momento, né, que você está vivendo ali. Porque você sabe a dificuldade que você teve durante o teu caminho, né, essa trajetória, para conquistar aquilo, né? Só quem está ali dentro, né? Não é fácil você chegar numa Libertadores. E claro que o filme que vem na mente é assim,
putz, vem sítio, família, né? Vem Sim, Guarani, claro. começa a vir toda... Isso é um filme que passa Veio o cara muito lá da rápido. Suíça que falou, por que você não está jogando? Pô, sabe, vem todo aquele pacote, né? Na cabeça e passa em 15 segundos, o máximo que dá. Então, quando teve a final dos pênaltis ali do New Old Boys, né? Que foi a Libertadores, eu falo que ali foi a defesa mais importante, né, na história da história, talvez, do São Paulo, vai ficar por muito tempo. Foi o primeiro título, né, essa conquista, e ficou para definir ali nas minhas mãos, né, na defesa. Claro que tinha mais um pênalti ainda, o Pintado também podia bater o último pênalti, se eu tomasse o gol, ainda tinha mais um ainda, né? Mas acabou definindo ali naquele lance. E aquele lance foi o lance mais importante da história do São Paulo. Não tem como apagar isso, porque o primeiro título da Libertadores, pô, e para um time que começou, como se falou, contra o Criciúma, e não tinha a expectativa da Libertadores, porque não é que o Tele, a gente às vezes fala, o Tele não queria que jogasse a Libertadores. Né? Mas não é que não queria. Ele pôs um time no primeiro jogo lá, acho que contra o Criciúma, porque o brasileiro era muito mais importante do que a Libertadores naquela época. Valorização financeira até para os clubes, ou torcida, renda. Só que a coisa começou a engrenar, né? Quando nós perdemos lá para o Criciúma, aí no jogo de volta, né, que foi a primeira fase, nós pegamos lá o time do São José, né, que foi uma dificuldade muito grande lá, porque a logística para a Libertadores ela era muito ruim, sabe? Muito ruim. Né? E aí você tinha problema de doping, não existia exame de doping, então você não sabia se o cara estava, né, bem ou não, né? Então essas coisas começaram assim, a pesar na decisão de vai levar o time titular ou vai levar o time reserva. Só que começou a passar de fase, passamos bem, aí pegamos o Criciúma de novo, né, conseguimos eliminar, e aí foi, sabe, essa situação de chegar até a final, parece que foi muito fácil, foi muito rápido, porque foram 7 jogos, né? 7 jogos, não são 7 adversários, se não me engano, 6 adversários que nós tivemos. E foi, mata-mata, e o São Paulo jogava muito bem, o Tele sabia muito bem isso, né? Porque o time, o primeiro jogo era o mais importante. Mas perdeu de 1-0. Beleza, no Morumbi a gente recupera, e era bem assim, né? Porque o time, eu sou feliz em ter nascido numa época, e eu falo que jogar com Raí, com Miller, com Palinha, Pintado, né? Depois Toninho Cerezo, nossa, Ronaldão, né? O Adilson, que era minha zaga, né? O Cafu, que estava ali começando naquele período. Nelsinho, que começou a Libertadores, depois terminou ali com o Ronaldo Luiz. Eu acho que essa geração foi uma geração maravilhosa. Bom, a gente que acompanha futebol, tá sempre ali também nos estádios e tal. Esse time de São Paulo, quero perguntar isso para você. São Paulo ganhou tudo, 92, 93 também, os 2 jogos épicos, né, contra Barcelona e contra Milan. E aí, Zete, eu vou te perguntar, para a gente tentar traçar um paralelo, se você consegue traçar um paralelo dos 2 times, né? Falar, esse aqui era melhor ali, o melhor no ataque, aqui na defesa, o ambiente, enfim. Mas tem uma outra curiosidade sobre essa questão do futebol agora, né? Porque a gente tem aí, vamos lembrar, o Corinthians, né? Que é o último campeão sul-americano e brasileiro campeão mundial. E naquele jeitão, né? Jogando por uma bola. São Paulo lá em 2005 também foi bem amassado pelo Liverpool. Mas agora, para quem não viu e pôde rever, porque as TVs estão mostrando, né? Principalmente Barcelona, e quero discutir isso com você. O São Paulo mandou no jogo, ali não tinha jeito. O São Paulo jogou muito mais, criou muito mais. Né? Zubizarreta fez muito mais defesa que você. Né? E depois, 93, já um pouco mais de equilíbrio, é verdade, mas foi um jogo bem disputado. Então, naquela época, né, ainda nós aqui, brasileiros, sul-americanos, enfim, a gente disputava de igual para igual. Né? Eu acho que esse jogo contra o Barcelona foi um jogo sem responsabilidade.
Essa talvez seja uma definição minha, né? Mas que eu percebia na equipe, na brincadeira no ônibus, na chegada lá, sabe? Pô, nós vamos jogar contra o Barcelona, na cabeça nossa, né? Imagine, 1992 isso, né? Pô, jogar contra o Barcelona, jogar uma final de Mundial, quer dizer, o mundo parou para ver aquele jogo na época, né, que foi final do ano. Nunca... Pô, a primeira vez que o São Paulo, né, participava de uma final assim, então era tudo novidade, né? Você sai perdendo o jogo. Stoichkov faz um gol lá que nós perdemos uma bola no meio de campo e ele acabou acertando um chute. Eu tinha uma preocupação naquele jogo, que era o sol e vento. Duas coisas. Eu sempre odiei jogar com vento, né? O vento é a pior coisa que tem para um goleiro, né? Tanto contra como a favor. É um negócio louco, assim. E o sol era muito baixo. Né? Mas jogamos 1h da tarde. Só que 1h da tarde do nosso sol, ele é a pico, né, que a gente chama. Sim. Lá não, lá é os 6h da tarde nosso, sabe? O sol ficava bem assim, a bola atrás do gol. Eu colocava o boné no treinamento, um dia antes nós treinamos lá. Eu colocava assim o boné, mas não conseguia. E eu tenho olho claro, eu sentia dificuldade. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. Tanto é que eu pintei o olho embaixo, depois eu cheguei para o intérprete lá, né? A gente descobriu que tinha uma massa que passava aqui. Não achei a massa, mas foi um lápis de olho que deu na hora lá, já, no vestiário. E eu falei para o intérprete lá, falei, pô, cara, conseguiu. Ele falou, como que eu vou conseguir no Japão domingo? Não tem essa massa. Aí eu consegui com a filha até do presidente, né? Ela acabou pegando o lápis de olho lá e eu pintei. Foi difícil de tirar depois, fiquei quase uma semana com o negócio marcado aqui. Mas era a preocupação. Então, quando saiu o primeiro gol, o time estava muito equilibrado, né? O Tele pedia uma coisa que eles faziam muito bem, o Koeman, né? Que era, eles quebravam essa bola lá na frente, eles jogavam a bola pra gente, eles jogavam de propósito mesmo. Aí o Ronaldo tirava de cabeça, só que quando ele fazia esse lançamento, o time do Barcelona já corria para o meio de campo e posicionava quase que os 10 ali, sabe, na meia-lua ali do meio de campo, né? E quando essa bola voltava, a segunda bola eles estavam ganhando. Todas. Eles ganhavam a segunda bola e já começavam a tocar no nosso campo. E nós temos essa situação de sair em contra-ataque, sair rápido, né? E que ficava o Palhinha, né, de um lado, enfim. Aí o Tele arrumou o time no segundo tempo, né? Quando chegou no vestiário, ele deu uma dura em todo mundo, no sentido assim, né, do posicionamento. A gente sabia que tinha que ganhar a segunda bola. Aí o posicionamento do Raí foi outro, do Toninho, né? Ali, encaixou essa maneira ali da visão ali no meio de campo. E aí o segundo tempo nosso foi fantástico, né? O Miller jogou muito, né? O Miller é um cara diferenciado, apesar do Raí ter feito os 2 gols, né? Não, mas a jogadaça do Miller, enfim, o Miller, eu entendo o Miller como um dos caras mais diferenciados do futebol brasileiro. Eu sou muito fã do futebol do Miller e prova a carreira do Miller como foi, né? O Miller no Palmeiras, sim. O Miller no Cruzeiro, enfim, o Miller se destacou muito. Agora, Zé, e aí? Dá para comparar? Dá para falar, puta, o time de 92 era melhor aqui, o de 93 era melhor ali. É uma coisa que eu não lembrava, e acompanhando, não lembrava, cara. Que o Toninho Cerezo jogou nos 2 times. Eu achava que ele tinha jogado só no time de 93. Ele jogou nos 2. O Dinho esteve acho que nos 2 também. O Pintado, né, teve no primeiro. O Doriva jogou no segundo. O Doriva teve também com a gente aqui, dirigiu o São Bento aqui o ano passado e falou muito sobre isso também. E o Doriva, menino, o Doriva, menino. O Doriva, mas eram jogadores importantes assim no esquema da equipe. O segundo ano, 93, o Raí já não estava o Leonardo, né, no meio de campo. Eu acho que 93 contra o Milan já muda essa responsabilidade, né? Quer dizer, nós estávamos no primeiro ano com alegria e responsável, né? Tudo bem, já estamos aqui, já é ótimo, né? Parece que nós fomos lá para conhecer.
Agora, o segundo ano, contra o Milan, não. Nós éramos campeões. Nós estávamos defendendo o título, né, pela segunda vez ali. Então, mas o próprio Milan, quando chegou, o Milan chegou 3 dias antes nós já chegamos uma semana antes, já estavam fazendo toda a preparação, né? E o Milan não, para eles era mais fácil. Eles estavam disputando, vamos lá buscar o troféu. Mais ou menos isso, né? Vamos buscar o troféu lá porque nós vamos jogar contra um timinho lá da América do Sul e beleza, que é o São Paulo. Ninguém conhecia quase o São Paulo, né? Passou a conhecer por causa do Barcelona. Mas para nós não, para nós já tinha cobrança, já era uma coisa, peraí, existia cobrança, existia pressão, né? Jogar contra o Milan também, time, né, que brincadeira, o que jogava aqueles caras lá, né? Maldini, Baresi, enfim. Maldini, Então, Papan, né? E era já uma preocupação diferente, né? E o jogo foi bonito. Eu acho que foi um jogo bonito porque ele foi 2-2 ali, qualquer um podia fazer o gol e terminar o jogo, né? Ali depois, quando empataram essa partida, até o segundo gol, quando eu tomei, acho que foi do Papan, eu estava com a mão assim, procurando a bola, porque a bola subiu, foi um escanteio, uma bola rebatida, o Ronaldo acho que tentou tirar, o Valber, aí essa bola voltou para a área, na marca do pênalti, e ficou aquela indecisão, né, de se eu saio ou o zagueiro ia tirar, porque ela subiu quase na marca do pênalti. Eu não vi nada, eu não vi nem onde estava a bola, né? Porque eu estava procurando, né, a bola quando ela subiu, e ali acabou acertando, acho que um chute de cabeça, eu não me recordo também. Eu tenho direito de tanto tempo. Acho que foi o Massaro, o Massaro estava nessa, né? Massaro, pode ser. Não, mas... Agora, tenta falar para mim qual foi o melhor, vai? O de 92 e 93. Os dois eram fantásticos, mas qual o melhor? Putz, é difícil falar. Eu não sei. eu não sei, não dá para dizer, porque... Nem com relação, por exemplo, Zé, com relação ao ambiente, por exemplo. Os dois ambientes eram legais? Os dois, porque o Valber estava nos dois. O Valber era o Valber deve ser uma resenha fantástica. Nossa, eu às vezes eu confundo em 92, 93, porque o Valber, ele era tão diferente, né? Ele não jogou o primeiro, jogou o Adilson e o Ronaldo no primeiro. E ele jogou o segundo com o Ronaldão, porque o Adilson tinha sido emprestado para o Guarani, acho que já tinha saído. Mas o Valber era diferente, dentro, fora de campo. Foi um dos maiores zagueiros assim, que eu tive a oportunidade de jogar. Eu não sabia se ele era zagueiro, se ele era volante. Você podia colocar ele como líbero, né? Ele foi... E tecnicamente ele era muito bom também, né? Muito bom. Ele tinha uma antecipação, ele conseguia, sabe, entender a jogada para chegar na frente do zagueiro, duro, sério, né? Fazia, né, aquela brincadeira técnica dele, às vezes saía, né, fintando os atacantes dentro da área para fazer uma jogada bonita, né? Eu acho que, não sei, mas eu acho que 92 eu classificaria assim com um futebol mais alegre, solto, sem responsabilidade, né? Então acho que 92 foi mais o time mesmo, a característica do time, a qualidade, né, toda. O segundo não, o segundo foi mais a responsabilidade de ter que vencer também, né? Agora, Zé, o tempo está voando aqui, eu tenho uma brincadeira que é um quiz, que são 5 perguntas aqui para a gente brincar e tal, mas rapidamente para você falar, a gente vai falar sobre seleção na sequência, mas depois teve o São Paulo, muitas glórias, você é um cara que começou a jogar com agasalho e tal, isso virou moda, enfim, e você é um cara, você tem mais de 426 jogos aí com a camisa do São Paulo, você é um grande ídolo do São Paulo. Rogério vem sucedendo você, né? Porque o Rogério assume o time, a titularidade quando você sai. Mas aí você vai para o Santos, cara, e lá você continua colecionando títulos, né? Você foi bem no Santos também, né? Foi. Muito bem. A minha passagem no Santos, cara, é que eu consegui 2 títulos, assim. Eu cheguei, já ganhamos o Rio-São Paulo, né, com o Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo, ele montou um time, o Ronaldão saiu do Flamengo, foi para lá, o Viola, né, o Miller voltou da Itália, tinha o Narciso que estava começando, né, o Jean, o Jorginho, né, o Jorginho veio depois, no segundo ano, com o Leão. Mas era um time muito competitivo, e eu tinha esperança ainda de voltar à seleção brasileira, né, isso foi em 97, né, ainda estava na seleção,
98, que eu esperava a Copa do Mundo, acabou não acontecendo. 98, Mas... só um parênteses. 98, não sei se você vai lembrar. O senhor esteve conosco aqui em Sorocaba, na promoção da rádio, que era uma promoção da Coca-Cola. O senhor veio a Sorocaba numa promoção com os ouvintes que batia um pênalti no senhor. Não sei se você lembra, bem na época da Copa. Ai, 98. Então, esse período, eu confesso que eu estava tão preocupado com a Copa do Mundo e acabei não indo. Eu fiz uma cirurgia no joelho depois, né, nesse intervalo. Você tinha feito exatamente. Eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. Quer dizer, se eu fosse convocado, eu não ia fazer a cirurgia. Né? Mas como acabou tendo esse intervalo de 2 meses, eu falei, não, vou já fazer, era uma limpeza, né? Já era a segunda cirurgia, porque já tinha feito uma cirurgia antes. E então foi assim, foi um período no Santos, eu fiz quase 200 jogos no Santos, 190, acho que 189, 190 jogos. Sim. Em 3 anos. Então foi o Eber Lima nos avisa aqui que está 2-2 São Paulo e Red Bull. Movimentado. 2-2? Nossa, que loucura. Isso porque nós não demos um palpite hoje lá na rádio. Acho que você sabe que aqui no nosso programa a gente deu um palpite. O meu palpite foi 2-2. A gente está terminando o primeiro tempo agora, então vamos ver. Nossa, jogaço. Deve estar um jogo bonito aí para acompanhar. Mas eu acho que aquele período lá de 98, ainda eu estava com muita vontade ainda de ir para a seleção. Então, acho que meu desempenho no Santos, eu fiz grandes jogos no Santos. Eu fiz jogos, assim, partidas. A final que nós vencemos a Conmebol, né, lá contra acho que o Rosário Central, que foi. Nossa, foi 1-0 dentro da Vila Belmiro. E depois lá foi 0-0. Pressão total. Foi uma pressão, o jogo quase não aconteceu. Foi uma guerra mesmo aquele jogo. E eu era capitão ainda do time, né? O Leão, que era o treinador. O Leão, um ano antes, que estava no Atlético, na final também, o Leão é bicampeão da Conmebol. Né? Ele tomou aquela porrada lá no Lanús, né? Isso. Aí precisou fazer uma cirurgia, tudo. E aí, no segundo ano, mesma coisa, quer dizer, fora de casa, o Leão falou, pô, não vamos jogar, vamos sair daqui, isso aqui tá perigoso e tal. E aí foi, assim, no vestiário nós conseguimos, né, ter o jogo e eu fiz uma partida muito boa, fui muito acionado naquele jogo, estava preparado também, né, para isso. E foi bom. O Viola não jogou essa partida, o Viola acabou tomando, acho que o 3º cartão, não sei, foi suspenso. E o Jean também, então tinha 2 desfalques, né? E o Narciso era o grande nome, o Narciso jogava de volante até, então essa foi uma partida muito, muito boa também. Bom, aí o Zé rodou, acho que o Barbarense encerrou a carreira no esporte em Recife e tal. Agora, Zé, estão no pique aqui. Aí você inicia a carreira de treinador, né? Você passa pelo Paulista, chega a uma final de Campeonato Paulista, você e o Muricy, não é isso? São Caetano e Paulista. Aí você roda para vários times, acontece que foram mais de 10 clubes aí que você treinou e tal. E aí, de repente, você fala, não quero mais. Foi isso mesmo? Foi. Eu fiquei muito tempo rodando na Série B, né? E eu não queria isso. Em 4 anos de trabalho, Paulista e Jundiaí, né, vice-campeão paulista, eu fui considerado o melhor técnico no campeonato, né? Pela campanha, tudo, enfim. Aí saí do Paulista, Guarani, não deu certo, eu fui para Fortaleza. Subiu o Fortaleza para a 1ª divisão, e foi uma competição maravilhosa que nós fizemos. Um time, tinha 19 jogadores só. Eu tinha, assim, não tinha mais, que dispensaram 4 jogadores lá que deu problema, os caras mandaram embora. Eu falei, pô, vocês mandam um jogador embora, não tem elenco, pô. Teve um jogo que eu fiquei com 3, o goleiro e mais 2 caras no banco só. Não tinha atletas, né, porque estavam machucados. Enfim. Aí saí do Fortaleza, tive São Caetano, aí voltei para Fortaleza de novo. E Paraná, né, na sequência no Paraná, eu fui vice-campeão paranaense. Fui com o time, eu entrei no lugar do Caio Júnior, né, que o Caio foi para o Palmeiras. Falecido Caio Júnior. Né, o falecido Caio.
E eu assumi o lugar dele e consegui levar o time. Ele classificou o time na Libertadores, mas eu consegui levar até a oitava, né? O time do Paraná. Foi brilhante, puta campanha maravilhosa. E vice-campeão gaúcho. E vice-campeão paranaense e vice-campeão gaúcho. Foi tudo uma sequência, assim, 3 anos, acho que eu... Foram grandes resultados. Mas, então, só que eu tava rodando, tava ali, sabe? E a Série A só rodávamos, né? Saía o Vanderlei daqui, o Leão ali, entrava, e ficava ali naquela coisa e, pô, eu não tinha, porque era jovem. Jovem não existe, né? Existe a condição mesmo, a capacidade. Mas eu falei, não, em 2018 foi isso. Eu falei, se até o final do ano eu não voltar para a Série A ou não trabalhar no clube da Série A, eu vou fazer outra coisa. Eu falei, porque eu não quero. E eu estava tendo problemas já com dirigentes da Série B, porque a Série B, por incrível que pareça, tem alguns clubes, não vou falar todos, mas tem alguns clubes, que não interessa subir. Né? O cara, pô, mas vamos ser campeão. Ele fala, pô, nós vamos ser campeão aqui, mas no papel ali, ele não quer subir, porque a despesa, aumenta a despesa, tem que correr atrás de um monte de coisa, patrocínio, tudo. O cara quer vender jogador, o cara quer revelar, quero revelar 3, mas ele não te fala isso. Mas eu percebo, né? Eu há tanto tempo trabalhando em clube, eu comecei a ter dificuldade com isso. E fora a escalação, né? Fora que o cara vem e não... Tem uns garotos no júnior aí, tem que jogar. Pô, jogar, então vai treinar. Eu falei pro cara, o meu último clube foi assim, eu peguei um apito, foi muito engraçado. Nós estávamos numa reunião, o cara falou, mas porque o meu goleiro lá do júnior é melhor que o do profissional, o meu lateral, o meu centroavante foi artilheiro. Aí eu peguei o apito assim, falei, tá aqui, amanhã você vai dar treino. Eu falei, você vai dar treino, você vai pegar a bola, né, a água lá, vai procurar campo e dá treino. Falei, tem jogo sábado, você tem que assistir jogo, né? Então eu já estava estressado, assim, sabe? Eu não estava feliz mais, né, com aquilo, né? E aí no final ainda falei para ele assim, falei, se eu perder esse jogo, era contra a Portuguesa aqui, Portuguesa de Esporte, aqui no Canindé. Falei, se eu perder o jogo lá sábado, você vai me mandar embora. Eu falei, e você não vai ter coragem de olhar para mim e vai me mandar embora por telefone ainda, né? Porque era sábado o jogo. Mas não deu outra. Acabou o jogo, eu fiquei aqui em São Paulo, né? Que minha família estava aqui. E aí os caras voltaram para Curitiba. Quando chegou lá, me ligaram, falou, você não precisa, vem, essas coisas, pega aqui e tal. Muito obrigado. Então, foi assim, foi o último jogo meu como técnico, né? Eu já tinha outros projetos, eu tinha um projeto aqui em São Paulo, tudo, né? E minha família também, minhas coisas, aqui tudo de São Paulo. Aí tomei a decisão, falei, não, eu vou fazer outra coisa, né? E eu cansei, eu estava meio desgastado, assim, já. Aliás, assim, conversando com alguns colegas da imprensa, que a gente conhece e tal, que cobriram muito tempo São Paulo, um deles, Eduardo Afonso, que você conhece muito bem. Sim, enfim, sim. Próprio Quartarolo e tal. E aí, os caras falam tão bem de você, que os caras falam assim, né? Eu consigo entender como que o Zete ficou nesse meio tão podre que é o futebol. Porque o Zete não é desse mundo, o Zete não é para isso. Mas eu acho que, enquanto jogador, né? Acho que a coisa flui diferente. Agora, treinador, você tem que discutir diretamente com o dirigente, fazer a gestão de pessoas e jogadores. E o futebol mudou muito, o comportamento do jogador também mudou muito, né? Hoje, mudou você falou bastante. há instantes aí que você foi lá discutir o seu contrato, você não tinha procurador, nada. Hoje o cara tem assessor para tudo. Não, hoje tem assessor, tem empresário, advogado, todo mundo acompanha, é uma equipe, né? Tem uma empresa direcionada só para a tua imagem, tudo. Você vai falar, mas você queria ser treinador? Paulo, eu não queria. Você queria ser dirigente? Também não sei, eu não sei o que eu queria, porque muitos técnicos que estão hoje aí no futebol, muitos empresários, acaba o futebol, hoje se prepara um pouco mais, né? Hoje o cara tem uma preparação diferente, hoje tem, né, os cursos lá da CBF, que é obrigado a fazer, então você tem que começar a se preparar de uma forma diferente. Eu parei quando eu voltei do Sport Recife para São Paulo, um diretor estava no avião comigo, diretor de São Paulo, nem sabia, não conhecia, né? Ele
viajou comigo e me deu um cartão, falou assim, olha, eu queria conversar com você lá no Morumbi. Ele falou, mas volta, né, para São Paulo depois, mas me falou que era. Eu achava, sério isso, eu achava que eu ia voltar, encerrar a carreira no São Paulo, né? Quando veio esse convite, porque eu saí do esporte, ainda queria jogar, estava em condições, 36 anos. Eu falei, pô, eu acho que os caras vão me chamar para ficar, nem que seja ficar na reserva do Rogério, só para encerrar a carreira até o final do ano. Tal. Essa era a minha mente, estava, né? Nessa forma. Eu não estava preparado ainda para falar, pô, vou encerrar a carreira. Quando eu fui para o Morumbi depois de uma semana, fui procurar o Zé Dias, né, que era o meu diretor na época, o presidente que estava lá. Aí o pessoal, olha, Zé, a gente quer que você assuma o time da base, o sub-20 da base. Eu falei, pô, eu tô achando que eu vou jogar ainda, pô. Vocês querem encerrar minha carreira? Não, pensa aí e tal. E nessa eu falei, pô, quer saber, uma hora vai acontecer. É uma oportunidade, eu já estava meio triste, né, com o futebol e tal, e assumi. Então, o que eu quero dizer? A minha carreira, ela foi oportunidade. Né? Se ele fala, não, você vai ser o dirigente aqui, eu quero que você trabalhe no amador como dirigente, com certeza eu ia estar trabalhando como dirigente. Então, muitos atletas que param, aceitam um convite, porque é a oportunidade do futebol que você acha que aquele momento é o momento certo. E o Gilberto Sorriso era o meu auxiliar lá no São Paulo na época. O Gilberto me falava uma coisa que para aquela oportunidade era muito interessante. Ele falava assim, Zé, não fica longe do futebol, porque é muito difícil de você voltar. Ele falou, pode ser o Zé, pode ser o Zico, pode ser qualquer. Se você ficar muito tempo, na hora de voltar, você vai ter dificuldade, né? Ele falava isso e realmente era um pouquinho do que acabou acontecendo, né? Meus cachorros estão latindo aqui. Já percebi. Zetão, a gente está quase para encerrar aqui e eu preciso só falar que não fiz o quiz com você, mas assim, vou tentar fazer no pique. Vamos lá. Seguinte. Prometo que eu vou falar menos. Não, no pique aqui. Zete, 91, São Paulo foi campeão paulista, ok? A pergunta do quiz aqui é a seguinte. Naquela ocasião, esse foi o título de número 16, 17 ou 18 do São Paulo? Título... Nossa, título 18. São Paulo? Foi 17, Zete. Hoje o São Paulo tem 21, mas aquele título de 91 foi o 17. Nossa, pô, 91 também. Vamos lá, 28, 29 anos. 29. Pergunta 2. Libertadores da América, 92, época, já falamos sobre ela. Essa Libertadores, o São Paulo fez o artilheiro. Você sabe quem foi o artilheiro? Foi o Palinha. Palinha. Quero saber com quantos gols? 6, 7 ou 8? 8. Fez 7, Zé. Pô, eu tô chutando lá em cima, eu quero dar uma... Eu sei que o Palinha foi artilheiro, pô, mas é muita coisa. Foi artilheiro. Palinha jogava... Tá em Portugal, Palinha, né? Tá em Portugal. Tá com uma equipe lá em Portugal. Tá em Portugal. 93, Sete. 93, São Paulo tinha aquele time fantástico de 93. Na temporada, você jogou a temporada toda. São Paulo fez 2 goleadas. Uma no mês de março e outra no mês de junho. E o mesmo placar. 6-1. Contra quem foi? Vou tentar te ajudar. Foi Palmeiras e Marília? 15 de Jaú e Portuguesa? Ou Santos e Noroeste? 6-1 foi Noroeste, 5 gols do Raí. Isso aí, matou. Santos e Noroeste. São Paulo ganhou do Noroeste 6-1. Barbiroto era o goleiro nessa época, eu lembro. Foi embora o São Paulo. É isso aí, acertei? Acertou. E ganhou do Santos também 6-1. Esse jogo do Santos 6-1, o Palinha fez 3 gols. Sim. 3 do Palinha, 1 do Raí, 1 do Pintado e 1 do Cafu. Exato. Quero ver se eu consigo fazer mais uma pergunta para você ainda, mas a última do quiz, só para me matar aqui o quiz. Copa do Mundo 94, o senhor estava lá, ergueu a taça, seleção campeã do mundo, contestada, é verdade, mas é campeã do mundo. O que eu quero saber é o seguinte, testar sua memória agora. Na final, pênalti. Eu quero saber o seguinte, qual jogador brasileiro bateu o 3º pênalti? Putz. Vai, puxa aí, pô. Peraí. Márcio Santos.
Não tem coisa, opção? Ah, opção tem. Vamos lá. Eu sei que foi o Dunga. Primeiro. Ó, Márcio Santos foi o primeiro. Aí os demais, Dunga, Branco ou Romário? O terceiro pênalti. Dunga, Branco. Nossa, Dunga. Não, o Dunga bateu o último, que antecedeu o Baggio. O terceiro foi o Branco. Márcio Santos bateu o primeiro, mal. Romário bateu o segundo e o Branco bateu o terceiro. Pô, mas aí também se querem demais, pô. Opa. Não, fiz o meu papel aqui, que era terminar o quiz rapidinho. Sobre seleção 94, cara, você viveu todo o ambiente, jogou seleção brasileira, enfim, seleção contestada aqui, o pessoal reclamava muito da forma de jogar, o Parreira retranqueiro, mas enfim, o tio foi lá, fez o papel, ganhou, né? E eu queria que você falasse um pouco desse momento também da sua carreira, porque você é um tetracampeão mundial, né? Sim. Eu acho que rapidinho para resumir, assim, a grande sacada dessa seleção de 94, assim, 1990, o Brasil foi um fiasco. Fiasco na era parte bom aquele técnica, time de 97. Né? Mas era um puta time. Era um time que tinha 6, se eu não me engano. Eu acho que tinha 6 jogadores da Copa 94 que participaram lá, né, naquele período. O Dunga foi um, né? Dunga, Jorginho, Romário, Branco, Jorginho, Mazinho. O Tafarel. Tafarel. Aí, quando nós chegamos lá em Los Gatos, nos Estados Unidos, a primeira coisa que teve foi uma reunião. Nós nem levamos bolsa para os quartos, nada. Vamos para uma reunião. Tá, todo mundo lá no auditório, presidente, né, comissão, jogadores, todos que estavam envolvidos. Ali se decidiu uma cartilha. Né? Ó, vai ser assim aqui. Não vai acontecer o que aconteceu em 90. Que era, né, um pouco da preocupação do dinheiro, quem ia ganhar mais, menos, fazer propaganda. Não, então todo mundo, o roupeiro vai ganhar igual. O Romário foi importante nisso. O Romário foi curto, não é que foi não, foi curto a reunião. O Romário chegou e falou, olha, aqui vai funcionar assim. Foi preciso. Se eu ganhar, o cara vai ganhar. Só que se eu precisar 2 horas da manhã um ovo frito, eu vou chegar para o cozinheiro, ele vai ter que fazer o ovo frito para mim. Né? Então, agora, lá dentro ele pode me cobrar, lá dentro que eu vou corresponder. Então ficou essa liberdade de todo mundo, mas ao mesmo tempo sabia o que ia acontecer. Né? E eu acho que isso foi importante. E dentro de campo, o time era bom, o time... Mauro Silva, Dunga no meio de campo. O time funcionou. Não jogou... O Ricardo Rocha e nem o Ricardo Gomes, né, que machucou antes, né, e o Ricardo Rocha também estava machucado, mas, entrou os dois, né, Aldair e o Márcio Santos. Ainda tinha o Ronaldão no banco, né. Não, e um detalhe também, Zé, que o Parreira foi campeão, claro, e o Parreira não conseguiu achar um lugar para o Miller jogar. Não. Puta, o Miller, brincadeira, o Miller jogava muito, cara. O Raí vinha jogando, capitão do time. Na primeira fase, aí saiu, entrou o Mazinho, né, o Zinho no meio de campo ali. Então era um time que estava preparado para aquele momento. E tinha que jogar daquele jeito. Os caras, né, ficou muito aquela... mas 2 volantes, Dunga... ganhou. E o Mazinho, né? Mas era daquela forma naquele período dos Estados Unidos. Jogava-se às 11 horas da tarde, né, 1 hora, era muito quente, era, sabe, calor, o campo também. Eu acho que isso aí foi assim, crescendo na competição e nós conseguimos ali o título, foi maravilhoso. Zé, seguinte, a gente está acabando aqui, falta 1 minuto e 10, eu só tenho que te agradecer, porque a gente tem história aqui para ficar até meia-noite, né? Porque a gente gosta, você entra no boteco e começa a contar histórias, para a gente é muito legal. E eu sempre falo para os jogadores, para os caras, assim, artistas, e caras que têm conteúdo, vocês precisam editar um livro, fazer algo para contar as histórias, para que a gente possa também saborear todas as histórias. E você é um Mas está acontecendo. Eu tenho um canal no YouTube. Você está no seu canal no YouTube aí, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu estou contando a história, na verdade, né? Muito legal. Da minha vida aí. Então, o pessoal que quiser acompanhar, Zet1, né? Muito simples, Zet1 lá no YouTube. Então tá toda quinta-feira. Essa quinta não deu porque eu estou numa correria grande aí, não deu para fazer. Tranquilo. Mas rapidão aqui. Tá aí. Muito obrigado, gratidão. Fica o convite. A hora de você pegar o Quartarolo é aqui da minha casa.
pega o cartão, vem para cá para a gente almoçar quando passar tudo isso aí, que será um grande prazer te receber aqui em Sorocaba, Zé. Então, parabéns e obrigado por tudo que você fez no futebol. Aqui muitos ouvintes passaram por aqui, só grande Zete, gigante e tudo mais. Parabéns, cara. Gratidão total para você. Eu que agradeço aí, Paulo, viu? Muito obrigado aí. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu. Tá aí o Zetão.